essa noite, que esteja de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Daqui a pouco a gente vai orar. Prepara aí um copo com água. Prepare o seu coração, que Deus ele trabalha de dentro para fora, né? A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. O homem ele vê o exterior. Deus ele vê o interior. A gente vê isso na palavra quando Samuel, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, né, o pai de Davi. Os irmãos de Davi estavam bem apresentados. Os irmãos de Davi estavam, né, aparentemente, quando Samuel olhou para eles, Samuel não falou, mas Samuel pensou. Samuel disse: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Veja que até aquele que foi enviado por Deus, né, por uma missão, que foi Samuel, e Deus não falou quem seria o rei. Deus apenas disse para Samuel que na casa de Jessé tinha alguém que seria escolhido por ele para ser rei. Deus ia prover um rei dentro da casa de Jessé. Então, na cabeça de Samuel, quando ele viu lá os irmãos de Davi, ele pensou, certamente, algum desses aí é o escolhido. Só que Deus disse para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o fora, Deus vê o coração. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos meditar um pouco sobre isso. A forma de que Deus vê e a forma como o homem vê. O homem julga por fora, Deus ele vê por dentro. Nós não somos abençoados no sentido físico. Antes de você receber a bênção no exterior, primeiro você recebe no interior. Foi o que Deus falou para Abraão, né? Que Abraão estava olhando para o seu exterior. Abraão estava olhando para a sua condição. Abraão estava olhando para a sua... que ele já estava velho, né, naquela época. Ele achava que ele não tinha condição de ser pai, né? Ele falou: a mim o Senhor não deu descendência, um filho nascido da escrava será o meu herdeiro. Deus falou para ele: não, o teu herdeiro não vai ser esse que você está vendo. O teu herdeiro vai ser aquele que será gerado de ti. Tá certo? Boa noite, a paz, dona Dinalva. Quem mais está por aí? A gente passou uns dias aí sem fazer live, estava com problema aqui na conexão internet. Mas agora, dona Rita também já está presente, né? Eu vou orar daqui a pouco. Prepare a água, prepare o seu coração. Eu vou ler ali o livro de Marcos, capítulo 2, antes da gente orar. A gente está falando a forma que Deus vê, né? Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. O homem vê o fora, julga às vezes, né? O homem julga às vezes o homem julga o errado como certo, e o homem julga às vezes o certo como errado, né? O mundo é assim. Mas Deus ele não vê como o homem vê, né? Deus falou para Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Aqui no capítulo 2 de Marcos, fala do milagre de um paralítico que foi levado até o Senhor Jesus. Só que quando ele chegou até a casa onde Jesus estava, a casa estava cheia. Havia uma multidão dentro de casa e o paralítico não conseguiu entrar pela porta.
nem pela janela, que havia uma grande multidão. Jesus estava no meio da casa, cercado, né, de uma grande multidão. E o que esses 4 homens fizeram, esses amigos fizeram com aquele paralítico? A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 2 de Marcos, que ele pegou esse homem, colocou, subiu no telhado, colocou lá na cumieira da casa, abriu no ponto correspondente aonde Jesus estava e desceu o paralítico. O versículo 5 diz assim: quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Alguns dos escribas que estavam sentados ali, os quais perguntaram em seus corações: por que ele fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Imediatamente Jesus, conhecendo o seu espírito, que eles igualmente falavam dessa maneira de si mesmo, disse-lhe: por que pensais essas coisas em vossos corações? Jesus falando: é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levante e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder e autoridade. Eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua maca, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o paralítico desceu. A primeira coisa que Jesus viu não foi o problema que o paralítico tinha, aquele homem tinha, que era paralítico. Jesus viu primeiro a fé. Jesus viu primeiro o quê? A fé. Agora, a fé é algo visível? A fé é algo que a gente toca? A fé é algo que a gente apalpa, né? Por exemplo, esse copo está aqui, essa garrafa está aqui, eu estou tocando, eu estou vendo. Eu não preciso ter fé para ver esse copo aqui com água, essa garrafa aqui. Eu não preciso ter fé, né? Porque isso aqui está na minha frente. Você está vendo também aí esse copo com água. Isso aqui você precisa ter fé para ver, né? Mas, se eu lhe falar de uma coisa que você não está vendo, e você acredita nisso, mesmo sem você estar vendo, isso aí se chama fé. Fé não é a gente ver primeiro para crer depois. Fé é a gente crer primeiro para a gente ver depois. Foi o que Jesus falou para Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. Você não está vendo a glória de Deus ainda? Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você precisa ter fé para crer antes, para que a glória venha aparecer depois. Então, Jesus viu o invisível. E o invisível, a fé, ela é mostrada com as nossas atitudes. São as atitudes que você toma que mostram a sua fé ou a sua incredulidade. Ou a minha fé é mostrada com as minhas atitudes, ou também a minha falta de fé é mostrada com as minhas atitudes também. Muitos foram criticados por Jesus no passado. Por quê? Porque na hora que tinham que mostrar fé, essa fé não apareceu. Quando, por exemplo, o discípulo estava dentro do barco lá, o barco estava afundando, né? Estava o vento batendo, os discípulos desesperados. Boa noite, a paz, Mica. Dona Rita também, né? Eles vão estar aí. Os discípulos estão desesperados. O que eles mostraram ali? Confiança em Deus? Você mostra confiança com desespero, com dúvida? Você mostra confiança a Deus, enfim,
com medo de enfrentar o problema? Não, isso aí não é fé. Jesus disse, aonde está a vossa fé? Homens de pequena fé. Eu não estou vendo a fé. Né? Jesus estava vendo ali discípulos com medo, discípulos preocupados, discípulos, enfim, que não estavam confiando nele. Embora Jesus estivesse dentro do barco, tinha discípulo ali com medo do vento e da tempestade. Jesus diz, aonde está a vossa fé? Então a falta de fé, às vezes, mesmo estando perto de Deus, às vezes a gente coloca a nossa fé em xeque. A gente coloca a dúvida na frente de Deus. Para agradar a Deus, você não tem que colocar dúvida na frente de Deus, tem que colocar a confiança. A sua atitude vai mostrar se você está colocando diante de Deus a sua fé ou as suas dúvidas, os seus medos, as suas preocupações. O vento está soprando, a luta está vindo. Deus quer ver a sua fé. Foi o que Jesus viu, né, nesse homem. Jesus não viu ele dizendo, eu vou desistir porque está cheia a casa, não dá para hoje, vamos voltar outro dia. Não, o dia que ele teve que ser abençoado era aquele dia. O dia mais difícil da sua vida é o dia da oportunidade de você mostrar a sua fé para Deus, de você mostrar que você confia. Ele fez o que ninguém fez, subiu no telhado, desceram o paralítico, e a Bíblia vai dizer que Jesus viu a fé deles. Não foi só o paralítico que mostrou a fé. Os outros que estavam com ele, com aquela atitude, mostrou a fé para Jesus. E Jesus disse para ele, vendo-lhes a fé, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, ele pediu perdão dos pecados. Quando ele desceu na maca, ele desceu pedindo perdão. Ele desceu dizendo para Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa. Não, ele não desceu, ele não falou nada. Mas às vezes, irmão, às vezes a gente até ora, a gente até pede, mas a gente não recebe. Porque a gente ora, a gente pede, e a gente é importante, que é a fé. Jesus diz, pedi, não vou receber, porque pedi maus. E às vezes, quando você mostra a fé, você não precisa nem abrir sua boca, você não precisa nem orar, você não precisa nem falar. Deus vai ver a sua fé, e através da sua fé, até aquilo que você não está pedindo, você não está pedindo, você não está apresentando, Deus vai ver. Porque a fé faz Deus ver, não é só o que a gente fala, é o que a gente faz. A sua fé é vista, não é pelo que você fala, né? Não adianta você dizer que fé, que você confia em Deus, que você é de Deus, se você, né, duvida, se você na verdade, as suas obras mostram o contrário do que você fala. Não adianta dizer que é de Deus, se na hora que tem que provar que é de Deus, Deus não vê obediência, Deus não vê fidelidade, Deus não vê perseverança, Deus não vê, né, união. Aqueles 4 ali se uniram e falaram, vamos fazer alguma coisa para ajudar. Esse paralítico ele precisa estar diante de Jesus. Então nós viemos aqui com esse propósito, de colocar ele diante de Jesus. E eles colocaram isso em prática. E Jesus disse, vendo-lhes a fé, versículo 5, vendo-lhes a fé. O que Jesus está vendo em você hoje? Se Jesus está olhando para você hoje, eu tenho certeza que ele está olhando. Agora, o que ele está vendo em você? Será que ele está vendo fé em você? Será que ele está vendo confiança? Será que ele está vendo em você obediência? Será que ele está vendo em você perseverança? Ou será que ele está vendo em você incredulidade, dúvida? Será que ele está vendo em você medo? Será que ele está vendo em você preocupação? Será que ele está vendo em você dando ouvido às pessoas que não alimentam, né? Que se alimentam com as palavras do diabo, né? Porque tem aquele que se alimenta da palavra de Deus, tem aquele que se alimenta da palavra do diabo, as palavras de dúvidas.
O que Jesus está vendo em você hoje? Jesus está vendo você murmurar? Jesus está vendo você criticar? Ou Jesus está vendo você na fé? Você vê que Jesus estava dentro ali, vendo a fé, tinha gente dentro ali criticando Jesus. E como é que pode? Ele está dizendo que perdoado está o pecado desse aí, ele é Deus. Só que eles estavam falando no pensar. E Jesus falou para eles: por que vocês estão murmurando em vossos corações? Por que vocês estão duvidando que eu estou falando aqui agora? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês não estão acreditando que eu estou falando que perdoados estão os pecados dele? Por que vocês não estão acreditando que ele hoje vai ser curado? Por que vocês não estão acreditando que eu sou filho de Deus, que eu sou enviado de Deus? Eles estavam ali, mas eles estavam duvidando de Jesus. Mesmo estando diante de Jesus, duvidando de Jesus. Mas no final, mesmo aqueles que estavam duvidando, viram a glória de Deus. Viram Jesus dizer para aquele homem: não é só os seus pecados que são perdoados, não, viu? Você também vai se levantar e você vai andar. A sua vida vai andar, se você não duvidar. A sua vida vai andar se você crer, se você apresentar a sua fé diante de Deus. Não importa quem está do seu lado duvidando, não importa quem está do seu lado criticando, não importa se tem alguém do seu lado que pensa o contrário, porque às vezes vai ter gente que vai estar ali diante de Deus como você está, mas não vai estar com a mesma fé que você está. Fala aí um pouco, estava se importando se tinha gente ali achando que ele não estava perdoado ou não, que o milagre aconteceu na vida dele não. Ele estava ouvindo o que Jesus tinha para dizer. É o que você precisa fazer. Eu preciso ouvir o que Jesus tem para dizer. Que o que vai mudar a sua vida, a minha vida, não é o que os homens têm para dizer, é o que Deus tem para dizer para você. Se você der ouvido o que Jesus tem para dizer, sua vida vai andar. Ninguém vai impedir que o milagre aconteça na sua vida. Mas se você ficar dando ouvido A, B, C, D, você fica em dúvida. E Jesus falou para ele: eu tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecados e também para dizer para ele: levante e anda. E ele levantou e andou na vista de todos. Todos que não acreditaram viram a glória de Deus na vida daquele homem. É o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer aqueles que não acreditam que através de você milagres vão acontecer. Deus vai fazer através de você. Porque você acredita, porque você crê, que você está buscando, você está obedecendo, você está fazendo a diferença. Então, Deus vai mostrar o milagre acontecendo através da sua vida. Eu vou orar agora para que a sua fé ela venha ser vista diante de Deus. Porque se uma vez a sua fé aparece, os milagres também vão aparecer. O mais importante que tem que ser visto na sua vida é a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Com fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Nós estamos nessa noite em oração, pedindo pela vida dessa pessoa que parou para receber essa live. Está ouvindo essa live, essa mensagem. Eu não sei qual a área da vida dela que está parada, eu não sei qual a área da vida dela que precisa de um milagre. Eu sei que os teus olhos passam por toda a terra. E se ela parou hoje para ouvir essa oração, essa palavra, é porque o Senhor tem algo para fazer na vida dela. Não importa aqueles que estão do lado dela duvidando, desacreditando, como estava diante desse paralítico de Marcos capítulo 2. Mas o Senhor não parou de fazer um milagre na vida daquele homem, porque tinha uma multidão ali duvidando, desacreditando. O Senhor disse: olha, eu tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecado e para mandar ele andar. Meu Deus, faz a vida dessa pessoa andar. Eu não sei qual é a área que ela precisa de um milagre. Eu sei que o Senhor tem esse poder para fazer, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A água está abençoada, beba aí. Nós voltamos agora para fazer as lives. Graças a Deus, a internet foi instalada aqui. Amanhã a missionária vai estar conosco aqui, tá bom? Hoje ela não pôde estar, mas amanhã ela vai estar comigo, compartilhando do amor de Deus, né? Nós trabalhamos para Deus, né?
E Deus vai fazer a obra. Deus, ele vê a intenção do coração, né? Deus vê tanto as boas intenções como as más intenções. Tem gente que ela tem boa intenção, tem outras que têm más intenções, né? E cada um será julgado por Deus conforme a intenção do seu coração, tá certo? Você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada através da sua fé, através da sua dedicação, da sua perseverança, da sua obediência, de você não olhar dificuldade, você olhar para Deus, tá certo? Deus abençoe a todos. Queria agradecer a presença dos irmãos que estão presentes, Mírica, Rita, Edisa Lima, que mais? Dom Artes, Rita Mercedes, Consuelo Dantas, Marinalva Conceição, tem muita gente abençoada aqui, Maria Aparecida, o povo de Deus está aqui, amém? Muitos irmãos, eu avisei, como eu entrei agora em cima, não deu para avisar todo mundo, mas amanhã vamos estar aqui às 21h10, né? E eu creio que milagres vão estar acontecendo, tá bom? Deixa o joinha, você que está aí e não deixou ainda, compartilhe a live, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Esse canal é um canal de oração, todos os dias nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus para o seu coração, tá bem? Um beijo no coração de todos, ótima noite, até amanhã. Lembrando que amanhã, quinta-feira, clamor pela família, tá bom? Nós vamos estar aqui na igreja às 8 da manhã e também às 7 da noite. Deus abençoe, ótima noite, gente.